Boa noite. A Opinião em Debate desta noite tem como tema não ao abuso infantil e sim a adoções rápidas que protegem a criança. Isto em procedimento, em deferência a um mês em que esses dois temas estão sendo tratados com profundidade por pessoas interessadas em colaborar com as crianças. Então, para analisar e discutir esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: a doutora Maria do Socorro da Silva, que ela é juíza titular do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia e coordenadora da Coordenadoria da Infância e Juventude da Comarca aqui de Goiânia também. E o doutor Públio Lentulus Rocha, que é promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Goiás. Nós estamos aguardando aqui a doutora Cirlei Martins da Costa, que é juíza da Corregedoria da Justiça. Ela, por alguma razão, confirmou, deve estar vindo aí, mas pode ter tido algum problema no trânsito, a gente não sabe ainda, mas vamos saber no transcorrer do programa. E ela chegando, ela se incorpora a esta interessante e importante discussão. Os nossos telespectadores podem participar pelos canais de sempre, o 3201-7688 e o 3201-7708, ou pelo WhatsApp, 998-320302. Bom, doutora Maria do Socorro, nós estamos aí com a senhora coordenando uma grande cruzada para prevenir o abuso infantil e também para facilitar a adoção, né? Esta cruzada que acontece agora no mês de maio, não é isso? É no mês de maio que está acontecendo, não é isso? Justamente. Ela tem essa finalidade. Quais são as ações mais importantes que estão sendo desenvolvidas em torno desses dois assuntos? Bem, dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional do Combate à Violência e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. E dia 25 de maio é o Dia Nacional, consagrado ao Dia Nacional da Adoção. O Tribunal de Justiça, através da Presidência, Corregedoria e Coordenadoria, tem promovido, em parceria com outras instituições, inclusive o Ministério Público, aqui representado pelo doutor Público, ações como exposições, encontros para discussões, seminários, e o último deles foi precisamente na data do dia 24, né, que foi ontem, uma caminhada que nós fizemos no Parque Flamboyant. Bom, doutor Públio, evidentemente que todo pai de família, toda família consciente tem uma preocupação muito grande com o abuso sexual das crianças, né? Sob o ponto de vista do que o senhor representa como promotor de justiça, quais são as orientações mais efetivas para a sociedade, não só na prevenção do abuso infantil, como na denúncia e no combate a isso? O que a pessoa comum pode fazer? O que o pai pode fazer? Boa noite, Rosenval. Muito interessante a sua pergunta. Na sua pergunta, você, no teor dela, que você colocou, você mencionou, fez uma pergunta ao Poder Público, ao promotor de justiça, falando sobre as prevenções que a família precisa ter diante do abuso sexual ocorrido dentro de uma sociedade. E é isso que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece, que cabe à família, à sociedade e ao Estado adotar todas as providências para prevenir qualquer tipo de negligência, violência, opressão, crueldade, qualquer tipo de agressão à criança e adolescente. Lógico que não foi a Constituição, não fez casualmente isso, colocando a família como primeiro lugar, porque é o núcleo primeiro em que se estabelece todo o norte protetivo que deve nortear, todo o norte protetivo que deve permear a favor da criança e do adolescente. É necessário, principalmente, nós até temos uma campanha deflagrada dentro do Ministério Público com o tema Aprenda a Escutar. Por vezes a gente conversa com pessoas pessoas adultas que já foram vítimas deste tipo de abuso, que na verdade 1 em cada 14 mulheres já em algum momento da em algum momento da vida, né, segundo estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, em algum momento da vida foram vítimas de abuso, né? Então, conversando com algumas dessas vítimas, perguntei, você não comentou com ninguém sobre esse abuso que você teria sofrido? Falei para minha mãe, mas eu não falei por palavras. Então, o que eu sugeriria para as famílias que têm essa preocupação é isso: aprenda a escutar.
Aprende a escutar. Inclusive as pessoas fazem perguntas assim, bem práticas. Eu não sei se dá, mas a pergunta aqui para a doutora Maria do Socorro é o seguinte. Boa noite, Rosenval. Tema importantíssimo. Meu nome é Rosana. Eu quero perguntar, doutora Maria do Socorro, como eu posso saber se uma criança foi vítima ou está sendo vítima de abuso? Precisamente não é minha área, que é a área técnica, mas tem alguns sinais que a criança ou o adolescente deixam. A mudança de comportamento, a queda escolar, o retraimento injustificado, os terrores noturnos, o recolhimento, o isolamento. Todos são traços que tanto a família como o educador, principalmente na escola, devem buscar fazer uma análise, conversar com essa criança e verificar se há outros meios também de se chegar a uma confissão, vamos dizer assim, daquela situação que ela está passando. Aqui, Rosenval, meu nome é Jefferson. Eu pergunto, existe um perfil que identifique um indivíduo que abusa sexualmente de crianças ou adolescentes? É interessante, doutor Publius, que a gente tem eu como 42 anos de jornalismo, a gente percebe isso. A gente tem no consciente, nem é o inconsciente, é no consciente coletivo, de que o ladrão tem cara de ladrão, que o pedófilo tem cara de pedófilo. Está escrito na testa dele. Está escrito na testa dele. Mas assim, aqui ele pergunta sobre perfil, né? Existe algum perfil mais assim... Existem dois tipos de violência sexual, intrafamiliar e extrafamiliar. É de muita complexidade, grau de complexidade, de forma priorística, antecipada, estabelecer se aquela pessoa, se aquele ser humano configurou um agressor ou não. Isso está inserido dentro da mente, do coração de cada um. Né? Então não é possível, já se tentou no passado, através de características físicas, por incrível que pareça, delinear como seria um crime, como seria o criminoso. Tinha até livros, né? Isso, tinha livros sobre isso, mas não é. E por vezes a violência sexual ela tem uma característica. Por vezes é alguém que goza da confiança daquela criança, daquele adolescente, que gozando dessa confiança viola esse grau de confiança para se tornar um agressor. E mais, depois usa ainda essa confiabilidade que goza para garantir o silêncio sobre aquele mal feito praticado. Me permite só uma interferência? Eu estava certa vez em um seminário, me chocou bastante, quando nós vimos um slide, estava escrito assim, em letras garrafais: monstros não atraem criança, homens educados e gentis sim. Falou tudo. É uma grande verdade. O Luciano, da produção, a doutora Cirlei... Só para saber aí. Então tá certo. Só para a gente saber, para deixar a cadeira da doutora Cirlei aqui. Boa noite, Rosenval, parabéns pelo programa e pelo tema em pauta. Quero saber se professores e profissionais de saúde podem ajudar na identificação de casos de violência sexual contra crianças. Odemir do Setor Bueno. Aí eu pergunto, doutor Maria do Socorro, esse projeto que vocês estão desenvolvendo, eles envolvem quais outros setores da sociedade? Bem, a rede de proteção, ela se constitui não só da justiça, promotor, juiz, defensor, técnico, mas também a rede da educação, da saúde, da assistência social, e nós trabalhamos todos em conjunto. E não é incomum se assistir seminários, encontros, cursos, sob a forma de abordagens e identificação daquela criança possivelmente vítima de violência sexual. Ok. Nós vamos para um breve intervalo comercial, ok, Raulino? Lembrando que a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, por pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há cerca de 40 anos, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040. E nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já.
O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha dos 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Ter mais de 20 lojas à sua disposição. É prático. Vestir uma moda atual e com caimento perfeito. É essencial. Usar um jeans de qualidade que dura a vida toda. É incrível. Parcelar em até 5 vezes sem juros. É irresistível. Calça jeans feminina ou masculina a partir de 5 vezes de R$ 29,90. Do chique ao casual, para todos os estilos e bolsos. Uma moda universal. Jean Darro. Viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema não o abuso infantil, e sim adoções rápidas que protegem a criança. A doutora Cirlei, infelizmente, a juíza Cirlei Martins da Costa, nós tivemos um choque, um desencontro de informações entre os assessores dela e a produção do programa. Ela muito consciente das coisas, até nós ficamos pensando que talvez pudesse ser um acidente com ela ou qualquer coisa do gênero. Mas ela não entendeu que faria parte. Mas não importa, porque nós estamos aqui com dois representantes que sabem muito bem do assunto e o programa toca tranquilo. Bom, ok... Tem várias perguntas aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui à doutora Maria de Socorro, o seguinte, porque me parece, doutora Maria de Socorro, que o doutor Públio mencionou isso sob o ponto de vista da pessoa que tenta falar. Existem crianças que, mesmo com tenra idade, elas tentam dizer que estão sendo ameaçadas, estão sendo punidas, como nós tivemos aquele menininho que acabou sendo morto, né? Agora a coisa doeu no coração como pai, aquilo me deu uma dor tremenda. Mas às vezes não tem a quem recorrer, não é? Ou não sabe como recorrer. Para essas crianças e pré-adolescentes e adolescentes, e até pessoas que não sabem a quem recorrer, qual é a orientação que a senhora dá? Eu estou sendo vítima de um abuso, de um sofrimento, e eu preciso falar isso para alguém que vai tomar alguma providência e eu não vou sofrer ainda mais, porque tem muitas crianças que têm esse medo, depois eu vou denunciar, vou cair na mão do algoz, né? Como que qual o caminho mais correto para a pessoa denunciar? Não, primeiro a criança deve procurar quem é mais próximo, a mãe, um avô, um parente que ele tenha confiança. Caso não tenha essa oportunidade, buscar ajuda junto à sua escola para que entre em contato com o Conselho Tutelar e, através do Conselho Tutelar, seja essa família acionada, investigada, levando o caso posteriormente tanto à DPCA, que é a Delegacia Especializada, como ao próprio Ministério Público. Mas a primeira abordagem, a primeira procura deve ser dentro de casa. Aquele familiar que ele tem confiança. Agora, não é raro... porque não é raro que o pai e a mãe estejam dentro do lar, né? Nós tivemos um caso emblemático que chocou todo o país quando aconteceu com aquela criança no Rio Grande do Sul, que vocês devem se lembrar, todos, que a criança deu vários sinais que estava sendo violentado seus direitos, que estava sendo agredida pela madrasta, pelo pai, até que foi morta. Aquela criança em Rio Grande do Sul, que não me ocorre o nome agora. E aqui ontem, nós tivemos outro caso ontem aqui, de uma criança que foi esganada pelo padrasto a pedido da mãe. Então, há sinais, sim, de evidência. Aquele recolhimento, aquela tristeza, aquela mudança de comportamento, né? O primeiro caminho é um familiar, não tendo, através da escola ou não, o Conselho Tutelar. Ok. Em uma situação de violência sexual intrafamiliar, quem deve sair de casa, o abusador ou a criança? Porque o que vejo hoje em dia é completamente o contrário. Parece que sempre a criança é que acaba tendo a culpa. Marlene de Itaberaí. Doutor Públio, é uma situação difícil, que boa pergunta, né? Porque, na verdade, o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o afastamento do abusador, do agressor, do autor do fato, de dentro de casa.
Isso na esfera extrapenal. E na esfera criminal, o Código de Processo Penal, se for partir para essa responsabilização criminal do autor desse tipo de violência, também prevê esse afastamento, essa proibição de ter contato com a vítima decretada pela autoridade judiciária em uma ação penal proposta pelo promotor de justiça. Enfim, a regra é o quê? É o abusador sair de casa. Porém, respondendo à pergunta da telespectadora, caso a caso precisa ser analisado, posto que a criança pode estar em risco não só em razão da ação desse abusador, mas também em razão da omissão, negligência dos demais familiares. E assim ocorrendo, depois de um estudo do caso por uma equipe interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, isso tudo, Poder Judiciário, Ministério Público, conta com esses profissionais, após essa apreciação, se chegará ao caminho mais adequado, que não necessariamente é o afastamento do abusador. Por vezes, sim, respondendo ao telespectadora, há necessidade, sim, de afastamento da criança, para resguardar, sim, sua incolumidade física. E, lógico, depois buscando restaurar esses vínculos familiares. Inicialmente busca-se a família extensa, como mencionou a doutora Maria do Socorro. Busca-se a família extensa. Não obtendo êxito na família extensa, em último caso, acolhimento institucional, sim. Agora, doutor Maria do Socorro, voltando um pouco o assunto para o segundo tema do programa, que é sobre a adoção, a senhora esteve lá no Opinião em Debate no rádio, dando um dado muito importante. Eu não me lembro exatamente a proporção, mas existem muito mais famílias procurando adotar crianças do que crianças para serem adotadas. É interessante porque nas estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, nós temos hoje cerca de 39 mil pretendentes à adoção, cadastrados no Cadastro Nacional. E temos apenas 7 mil e pouco adolescentes e crianças aptos a serem adotados. Em Goiânia, precisamente, hoje mesmo nós buscamos essas informações, temos apenas 17 entre criança e adolescente aptos à adoção e temos cadastrados em Goiânia 347 pretendentes. Então é uma desproporção que traz uma angústia, né? Aquele que quer adotar, que aguarda, que se encontra na fila, porque há uma ordem, né, que deve ser obedecida. Olha a angústia desse casal ou dessa pessoa, desse pretendente. E a impressão que se tem é que existem muitas crianças que precisam ser adotadas e não tem gente que queira adotar, né? Mas a senhora entende que nós estamos a caminho de uma desburocratização que permita que essas adoções sejam mais rápidas? Porque eu vejo assistentes sociais que falam para nós, repórteres, dizendo, eu fico com dó, a criança fica lá um tempão e a lei não permite a adoção. Quer dizer, é a lei que atrapalha mesmo ou não? Não, nós temos dois fatores, um jurídico e o outro mais subjetivo, que é o pessoal. Dois critérios fazem com que se realmente tenha essa morosidade. O primeiro é porque a lei estabelece que deve-se buscar primeiro aquela criança, ou foi abandonada, ou espancada, ou se encontra numa boca de fumo, enfim, está naquela situação de risco, que ela seja retirada daquela situação, mas que busque o familiar para que aquele familiar assuma. Então, essa busca, muitas vezes, ela demora meses, porque vai atrás do avô, vai atrás de um tio, vai atrás de um primo. Enfim, é um dos fatos que torna morosa a destituição e a colocação à disposição. Um outro fator é o próprio perfil, Rosival, porque aqui em Goiás e na maioria do Brasil, o perfil são de crianças menores. E desses 17 que nós falamos que tem em Goiás, 70% são maiores de 12 anos. No Brasil, do Cadastro Nacional, 39 mil e pouco crianças e adolescentes, 70% são adolescentes. E a maioria dos pretendentes não querem adolescente, eles querem uma criança, preferencialmente abaixo de 5 anos. E esse é o perfil que não tem com tanta disponibilidade, né? Agora, doutor Públio, essa realidade que a doutora Maria Socorro, não tem do Socorro não, né? Maria Socorro, não, né? Maria Socorro, explanou, me parece que talvez seja o caso de fazer uma divulgação, um trabalho psicológico para que as famílias possam entender, porque eu acho que um momento crucial na vida do ser humano, é claro que você, para criar vínculos, né,
um pouco mais profundos, as pessoas acham natural pensar que se for bebê isso é mais possível. fácil, né? Mais fácil. Mas eu entendo, do que eu já entrevistei aqui, muitos psicólogos, que este vínculo de amor e de carinho com o pré-adolescente e com o adolescente, ele pode até se tornar muito mais rápido e profundo, dado ao fato de que é um ser humano que já consegue fazer um raciocínio abstrato, né? Será que seria um caso da gente divulgar mais, dar mais depoimentos, por exemplo, de pessoas que falam, olha, eu tinha 14 anos quando meu querido pai me adotou, minha mãe. Eu não sei, pensando assim, no que pode ser feito, o que o senhor acha que pode ser feito? Primeiramente, eu quero enaltecer aqui o trabalho realizado pela doutora Maria do Socorro na divulgação disso. Ontem, até em função de convite que ela efetuou, eu participei junto com ela, com a doutora Celei e outros magistrados, de uma caminhada aqui em Goiânia, participação maciça de várias pessoas, justamente nesse intuito de divulgar essa necessidade de acolher essas crianças e adolescentes abrigados. Agora, outra iniciativa, isso é importantíssimo. Em 2010 veio a Lei de Convivência Familiar, em que estabelece o acolhimento da criança e adolescente em um lar substituto, a família acolhedora. Goiânia não tem isso. Cidade nenhuma do estado de Goiás ainda tem, porque precisa de uma lei municipal regulamentando isso. Precisa da lei municipal para regulamentar. Isso. E depois trabalho conjunto, Ministério Público, Magistratura, Poder Executivo, Poder Legislativo, toda a rede de proteção, entidades governamentais e não governamentais. Porém, agora nós estamos, o Ministério Público articulando junto com o Poder Judiciário, nós estamos elaborando uma proposta legislativa. Isso aí vai ser uma revolução. Rosival, aguarde algum tempo, alguns meses. Se isso conseguimos emplacar essa visão e mudar culturalmente essa possibilidade de, ao invés de colocar uma criança, adolescente, numa instituição, rompendo, fragilizando aquele vínculo familiar, mas colocando em um lar substituto, mediante uma colocação mediante guarda, até para propiciar a criação desse vínculo que você falou. Eu tenho situações de pessoas que acolher adolescente, não só para um tempo. Depois de algum tempo, volta lá e fala, não, esse menino aí, nós batemos o santo demais. Nós batemos o santo demais, vamos ficar juntos. Então, assim, essa vai ser uma revolução, família acolhedora. Está em discussão comigo, entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Nós já estamos discutindo o texto, chamaremos o Poder Executivo, chamaremos o Poder Legislativo, sensibilizaremos a ambos para a implementação disso em Goiás. Ok. Aqui, da doutora Maria Socorro, como fazer para que o Estatuto da Criança e do Adolescente possa sair do papel e ter aplicabilidade real? Por exemplo, o artigo 5º do Estatuto, Vanderlei Teres de Goiânia. Eu não sei qual que é esse artigo 5º, o senhor sabe. O artigo 5º é o que fala das garantias, né? Que o artigo 4 fala, é dever da família, sociedade, Estado garantir de forma absoluta os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E o artigo 5º, salvo engano, que eu não estou com o estatuto aqui, ele diz como são assegurados esses direitos, ou seja, a prioridade absoluta no atendimento, a prioridade nas políticas do país, seja da União, do Estado, do município, em relação à criança, a atenção que se deve voltar de forma especial à criança e adolescente, os programas que devem ser criados e a preocupação de isentar, ou aliás, de garantir a essa criança e esse adolescente que ele não sofra qualquer constrangimento, seja moral, seja psíquico, seja físico, aquilo que já foi falado pelo doutor Público. Agora, o que eu gostaria de anotar é o seguinte, Rosimal, nós temos um programa que se chama Anjo da Guarda desde o ano 2000. E é um programa que ele tem como base o apadrinhamento. E esse apadrinhamento, ele pode ser afetivo, pode ser financeiro, pode ser pela prestação do serviço do padrinho. E nós temos casos de adoções. Esse programa existe há, 14, 16 anos, né? Nós já tivemos 44 adoções que foram mediadas por esse programa. Por quê? Você chega à época da Páscoa, do Natal, um final de semana, você se condói, vai e quer apadrinhar uma criança, levar para sua casa, levar para um passeio, e de repente você descobre que você tem um afeto por aquela criança, por aquele adolescente, e de repente você passa a ter interesse em adotá-lo. E é efetivo, olha que maravilha. Não chega a ser um programa de acolhimento familiar, como o doutor Público falou,
porque são famílias que cadastram para acolher as crianças que foram abandonadas, que sofreram maus tratos, mas é um programa mediado pelo Juizado da Infância que cadastra pessoas da sociedade como padrinhos e elas vão ao abrigo, que hoje chama entidade de acolhimento, vê aquela criança que bate o santo com ela, que tem afinidade, que tem simpatia e a padrinha. Tivemos no ano passado várias adoções, inclusive de adolescente, através deste programa. Doutor Publius, interessante que o nosso telespectador aqui, eu estava tentando filtrar, estão muito antenados no tema, mas principalmente brincando com o senhor no seguinte sentido, que com o nome de Dr. Publius Lentulus Rocha, o senhor não tinha outra alternativa a não ser jurista, né? Na verdade, o seu pai era jurista? Vem de família de juristas. De jurista, né? Porque as pessoas... É o peso do avô para cá. É um peso, porque eu disse... E é interessante que o Dr. Publius, a reputação dele no meio judiciário faz jus a este nome pesado, né? Porque o meu pai, ele se chama Allan Kardec. E, evidentemente, com o nome de Allan Kardec, ele não tinha muitas alternativas para ser evangélico católico, né? E carrega, né, porque ele está em coma há quase 2 anos, mas carregou ao longo da vida com muita nobreza este nome pesado. Então, eu acho que nomes dizem muito das pessoas. E o Dr. Publius, muitas pessoas dizendo que conhece a sua reputação, que o senhor faz jus a isso. Mas que o senhor só poderia ser jurista perguntando se seu pai é jurista, que era, não é? Mãe também. E a mãe também. Aqui, boa noite, Rosenval. Meu nome é Ailton. Quais devem ser os primeiros passos em busca da adoção? Aqui... É tanta gente chegando que vai pulando. Quais são os passos em busca do adoção? Eu busco adotar uma criança e sempre as assistentes sociais falam que meu poder aquisitivo não é compatível. Que se aparecer alguém com mais dinheiro, esse indivíduo tem vantagem. Minha luta já tem 7 anos. Doutora Maria do Socorro, é verdade isso? Quer dizer, apenas as pessoas que têm poder aquisitivo podem adotar? Não? Absolutamente equivocado quem falou isso. Mesmo porque acredito piamente que não foi através do juizado, nenhum dos profissionais, porque o poder aquisitivo não deve ser levado em conta. O que se leva em conta é o melhor interesse da criança. Tanto que se tiverem 2 famílias, e uma abastada e outra de uma condição mais frágil, mas se percebe que a afinidade, o carinho, enfim, as condições daquela criança se afinam mais àquela família, sem dúvida nenhuma. A dignidade, a honra, né? Não é levado em consideração se o sujeito tem um carro bom, uma casa boa, não. Se ele tem condições estruturais adequadas. Inclusive, o critério, o próprio Estatuto da Criança e o Adolescente fala que o fator econômico nunca pode ser fator diferencial para se dar a guarda ou adoção. Evidentemente, doutora Maria Socorro, que uma pessoa que quer adotar uma criança, ela tem que estar apta também a pelo menos arcar com aquelas despesas fundamentais, não é? Lógico. Quer dizer, nós não vamos pensar, eu vou dar alguns exemplos aqui práticos para a senhora falar para o telespectador. É claro que a pessoa não precisa exatamente ter condições de colocar a criança na escola particular, pode colocar na escola pública, não é? Agora, se ela não tiver condições de fornecer alimentação adequada, um lar decente, é evidente, ela pode até ter uma casa alugada, mas ela tem que ter uma casa, não é? Então, quer dizer, é levado em consideração também aspectos fundamentais digamos, aqueles economia, direitos básicos. É porque é o seguinte, mais uma vez eu retorno ao artigo 4, que quais são os direitos fundamentais que devem ser garantidos a qualquer menor de 18 anos de caráter absoluto? Vida, saúde, alimentação, educação, profissionalização, lar, isento de constrangimentos. E o que acontece? Todos esses direitos fundamentais serão analisados se aquela família tem condição de dar um lar, tem condição de dar uma educação, por mais simples que seja, a alimentação, saúde, enfim, não é? Ok. Olha, eu quero indicar para vocês a Miller Torres. A Miller Torres é uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, com experiência no segmento de previdência privada e seguro de vida, tanto individual como em grupo e para empresas. Portanto, você ligue
no 3093 8080 e fale com um especialista e você terá informações preciosas para fazer a sua previdência privada ou seu seguro de vida. Fica ali na rua 104, número 192, setor sul. Vou repetir o telefone, 3093 8080. E eu quero indicar para vocês que todos que são advogados ou esposo, como eu sou esposo de uma advogada, ela é bacharel em Direito, não precisa ser ligado à OAB. Eu acredito que os juízes também podem fazer parte da Credijur. A Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e os preços e as melhores condições em benefício aos associados. Associe-se à Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Nós vamos para um breve intervalo comercial, muitas perguntas, nós voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre abuso infantil e adoção. E o tema do próximo programa é como funciona o Enem Express e por que ele é tão importante para os alunos carentes. Você vai saber através do âncora que vem aí me substituir por um mês, que é o professor Tucano. O Marcos das Neves, grande educador, vai me substituir. Aqui eu tenho um neto que o pai é presidiário. E eu estou tentando adotá-lo há quase um ano, mas por conta de tamanha burocracia não consigo. O Wilson Ferreira, aqui está Fervira, mas deve ser Ferreira. Doutor Públio, mas como avô, não precisa nem adotar, né? Não pode. Ele não pode? Não pode adotar. Na verdade, há essa vedação legal para que ascendentes efetuem essa adoção. Entendeu? Mas como avô, não pode, ele não tem a colaterais. obrigação de tomar conta do neto? Não na modalidade de adoção. Ele pode ter a tutela ou a guarda dessa criança. E, na verdade, precisa fazer isso. Precisa regularizar a situação dessa criança, se ela não estiver sob a guarda de outra pessoa, seja mãe natural ou não. Mas, enfim, ele precisa procurar o Juizado da Infância e Juventude ou o Ministério Público para que sejam adotadas providências para que ele assuma a guarda da criança. Adotar, não. A guarda. Mas não importa a nomenclatura. Se ele assumiu a guarda, ele está assumindo, vamos dizer, entre aspas, uma paternidade, não é isso? A guarda sempre é precária. Ela pode ser revista a qualquer momento, a qualquer tempo ela pode ser alterada, pode ser levantada, pode ser mudada. A adoção não. A adoção é irreversível. É a pessoa, a criança, passa a assumir a condição de filho. A guarda não tem esse condão. Poxa, só por um caráter pessoal, não me parece injusto que um avô não possa adotar? Não tem ar de injustiça nisso? Na verdade, o que quis a lei foi evitar a confusão familiar. Que aquele que originalmente ele vai ser neto e filho ao mesmo tempo, da mesma forma que um irmão, se pudesse adotar, né? Haveria uma pai ou irmão, uma inversão tumultuária, haveria um tumulto naquele núcleo familiar irreversível e veria malefício da própria criança diante da situação. Ok. Boa noite a todos deste programa, meus parabéns, porque esses programas regionais trazem muita informação da nossa capital. Qual a verdadeira situação das crianças que vivem na rua? O que podemos fazer para ajudar a juíza Maria do Socorro? Eu sou Pedro e sou esposo da advogada Nádia Honório. Não sei se a senhora conhece, mas pode fazer alguma coisa para ajudar? Pedro, você pode ajudar muito, Pedro. De que forma? Se juntando a outros, né, para que nós possamos garantir os direitos fundamentais das crianças, levando essas denúncias aos conselhos tutelares, levando até o Ministério Público, ao Juizado da Infância, para que nós possamos recolher essas crianças
e adolescentes, que na maioria se encontram na rua, e buscar suas famílias e as verdadeiras razões por que ali se encontram. E a partir de então tratarmos, né, acolhermos essas crianças e darmos um significado digno à sua vida. Aqui, boa noite, Rosenval, meu nome é Lúcia. Sendo apurada uma denúncia de abuso sexual e o estuprador identificado, ele será punido? Claro, né, doutor Público? Havendo um arcabouço probatório com robustez suficiente para demonstrar isso, né? Havendo a investigação devida, em que se colhe os elementos de prova, e essas provas sejam suficientes para o promotor deflagrar uma ação penal, e ao final o juiz condenar, efetivamente será condenado, né? Agora eu quero pegar um gancho na pergunta anterior do Pedro. É de certa forma lindo, né? Quando a sociedade se mostra essa preocupação. Né? Porque o que é a Constituição, né? É família, sociedade e Estado. Então, mostrando essa feição solidária. Muito bonito. Como denunciar anonimamente um caso de abuso sexual na vizinhança? O Gilberto quer saber. É o seguinte, nós tivemos agora, inclusive, no dia 18, o Dia Nacional de Violência Sexual. E a campanha, ela é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Disque 100. O nome da campanha é, inclusive, Não Desvie o Olhar, Denuncie. Então, aquela pessoa que tem desconfiança, que está havendo um maltrato, que está havendo um abuso, uma exploração, enfim, qualquer violência a um direito fundamental, um direito de garantia das crianças ou adolescentes, Disque 100. No Disque 100 você denuncia anonimamente, não há nenhuma identificação, imediatamente será acionado o Conselho Tutelar daquela região, qualquer lugar do Brasil, e o Conselho Tutelar tem por obrigação de devolver em 24 horas uma resposta à Secretaria, ouvidoria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no Disque 100, para noticiar qual foi a providência tomada. Só para mostrar a efetividade, nós tivemos agora, no ano passado, cerca de 12 mil denúncias que foram feitas através do Disque 100, e todas com diligências de investigação, de acompanhamento, etc. Aqui, boa noite, meu nome é Marlene, e eu comecei a ver o programa agora e quero saber quais as características de uma criança que foi abusada sexualmente. A doutora Maria de Socorro falou, respondeu, mas só para alinhar, a criança fica introvertida? Em geral, a criança que está sendo abusada ou foi abusada, ela muda drasticamente seu comportamento. Ela passa a se recolher, ela passa a ficar mais introvertida, ela não dorme bem à noite, inclusive com possibilidade de ter terror noturno. Ela é uma criança que o rendimento escolar tem uma baixa, né? Então, pelo comportamento retraído da criança, o rendimento escolar que passa a ser praticamente zero, se percebe que aconteceu alguma coisa. Então, vamos investigar, vamos analisar, vamos levar até o Conselho Tutelar para que tomem as providências e verifiquem realmente o que está acontecendo. Aqui para o doutor Públio, eu sou advogado e durante... quando estava na academia, um professor, um juiz, falou em sala de aula, alertando sobre o risco da adoção, ou seja, que o adotado leva uma forte carga genética hereditária dos pais. O senhor poderia me responder no ar sobre esse assunto? Maurício Nassau de Carvalho, que é Aparecida de Goiânia. Na verdade, é uma certa carga de preconceito quanto a isso. Na verdade, o que faz diferença efetivamente são os fatores ambientais, a criação que se dá, os valores que se implanta e a educação que se imprime. Fatores genéticos não servem por si só para dar o tom, de forma peremptória, dizer qual vai ser o caráter daquele ser, daquela pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, né? Não pode, uma carga alta de preconceito, essa visão de que fatores intrínsecos, no caso, fatores genéticos, são superiores a fatores pertinentes a uma criação bem dada. Porque esse programa aqui a gente tenta realmente trazer esses temas, e estava até falando do Dr. Públio, que esse programa surgiu com essa visão de que nós precisamos trazer temas que sejam inerentes à sociedade local. Entrevistei vários especialistas ao longo desses 18 anos
que dizem exatamente isso. Porque as pessoas, por exemplo, se tem um filho, você tem lá um filho que é biologicamente do pai, está na família biológica, e esse filho tem um problema de alcoolismo, de ser indócil, de ser rebelde e tal, ninguém diz, isso é hereditário, porque ninguém quer falar que a culpa é dos avós, não é? Mas se for uma criança adotada, deve ser hereditariedade. Então, evidentemente que essa carga genética, é claro que a carga genética existe, mas não é preponderante ao carinho, à boa educação, à formação moral adequada, não é isso? Todos os especialistas já me disseram isso. Não se preocupe, a pessoa não deve ter essa visão de que não, eu não vou adotar porque eu não sei quem foram os pais. Não tem nada a ver. Doutora Maria de Socorro está dizendo, está lançando a cabeça porque é isso mesmo, não é? Não, é isso mesmo, né? Nós sabemos que o ser humano como um todo, ele não se forma apenas pela constituição, pela carga genética. Aí vão inúmeros fatores, desde de fatores biológicos, né, do gene, como da formação ambiental, da afetividade, do acolhimento, dos princípios morais daquela família e do ambiente em que ele vive, o meio social. Isso tudo vai somar-se para que tenha a formação do ser como um todo. Uhum. E nós temos histórias e histórias de crianças que vieram de pais que eram viciados ou que tinham uma índole, né, podemos assim dizer, voltada ao crime, e que, no entanto, há históricos e registros que, pelo ambiente, pela a família que o acolheu, se tornaram homens de bem. Eu tenho inúmeros exemplos que eu conheço particularmente. Eu venho de uma família de Rio Verde, é muito interessante, que tinha como norma adotar, no tempo que a adoção era um pouco mais, digamos assim, era a brasileira. A brasileira. Você adotava lá, não tinha, né? Não tinha formalidade. E uma família muito grande, e que as crianças que precisavam eram adotadas. Vinha 3, 4, 5, pode vir, tem mais um, pode trazer. Então, inúmeros dos meus tios foram adotados. Criavam junto. Nunca ninguém questionou se eles eram adotivos ou não. E alguns eu fui saber depois até que faleceram. Não, ele não era, não. Mas ninguém da família ligava para isso, porque achava isso de uma naturalidade muito interessante. E como eu convivi com isso, eu posso dizer de carteirinha que as crianças que são tratadas com amor e que são inseridas no seio das famílias de forma normal, não há diferença nenhuma, nem para o amor que sentem pelos pais e nem para o amor que os pais sentem sobre elas, né, doutor Publio? Claro, muito bem colocado. E o Estatuto da Criança e Adolescente, como uma lei moderna que é justamente isso aí também, Rosival. Ela dá valor jurídico à afeição, certo? Não está aqui estabelecendo fórmulas sacramentais ou a mera obediência ao cadastro de adoção, à ordem cronológica, sem observar o superior interesse da criança e adolescente. Há que se observar necessariamente esse vínculo socioafetivo que se estabelece, o que você descreveu aí, quando a intenção da adoção é imitar a natureza. E aquele amor que sente-se por uma criança adotada, se você for analisar mais profundamente, talvez tenha até mais valor do que aquele vínculo que se estabelece com o filho biológico, que por vezes não vem por querer, não vem pretendido. A adoção bem consciente. É bem consciente, escolhe, eu quero, né? Então é preciso ter quebrar algumas barreiras culturais, né? Para romper isso. Perfeitamente. Nós vamos para um breve... E a primeira história que nós temos registro está na Bíblia, quando Moisés foi colocado em um cesto e foi encontrado pela princesa, né? E ele foi criado junto com Ramsés, e como irmãos, e só depois de adulto que ele soube que ele era filho adotivo, que ele não era filho natural, né? E eles foram criados com o mesmo padrão de ambientação e de carinho daquela família dos faraós. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã.
Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Ter mais de 20 lojas à sua disposição. É prático. Vestir uma moda atual e com caimento perfeito. É essencial. Usar um jeans de qualidade que dura a vida toda. É incrível. Parcelar em até 5 vezes sem juros. É irresistível. Calça jeans feminina ou masculina a partir de 5 vezes de R$ 29,90. Do chique ao casual, para todos os estilos e bolsos. Uma moda universal. Jean Darro. Viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, falando sobre abuso infantil, adoção e assuntos correlatos às crianças e adolescentes. O próximo programa, como funciona o Enem Express e por que ele é tão importante para os alunos carentes. Você vai saber um projeto super interessante para ajudar crianças e adolescentes a passarem no exame, porque às vezes a pessoa não tem aquela facilidade para rever a matéria, como tem pessoas que têm condições econômicas mais elaboradas, né? Aqui o Erneston Duck, qual é a visão do Dr. Públio Lentulus Rocha sobre a adoção intuito personae? É o que eu falei agora há pouco, né? Intuito personae, intuito personae é adoção dirigida. Dirigida para uma família substituta. Isso. Neste caso, a família já possui a guarda de fato. Olha, é o que eu falei agora há pouco no bloco anterior. A lei, ela confere valor jurídico à afeição. Estabelecido esse vínculo de afeição, não há que se quebrar isso por mero preconceito. Sabe por quê, Rosenval? Há um certo preconceito de que a adoção dirigida fomenta, incentiva de alguma forma a compra e venda de seres humanos. Como se isso fosse a regra. E a gente não pode partir da má fé das pessoas. Claro. A gente não pode partir do princípio... Senão você parte do negativo. Parte do negativo. Diante da ausência de indícios, não vou falar provas, de meros indícios, por que supor que aquele pretenso pai, aquela pretensa mãe, aquela família potencial parte para esse artifício antiético e abominado pela lei, sem que nós tenhamos algo palpável para acolher esse entendimento, né? Então, assim, existe, sim, a pergunta do telespectador foi feita nesse sentido, existe um certo preconceito por parte dos juristas quanto à adoção intuito personae, mas ela é totalmente sem fundamento. Não podemos partir de forma nenhuma da presunção da má-fé de uma família em potencial. Aqui tenho mais uma pergunta. Qual a idade máxima para adoção? A pergunta é da Celina de Oliveira. Não existe idade máxima, existe a idade mínima, que é 18 anos. E eu até hoje, apesar de ter mais de 20 anos de carreira e só de juventude, infância e juventude tem quase 10, nunca vi uma adoção de um jovem de 18 anos ser adotante. Por quê? É uma fase que ele ainda está muito imaturo. Agora, o que acontece? O máximo, não há uma proibição na lei. Eu acho que aqui, doutora Maria do Socorro, a pergunta é a seguinte, eu acho que não é para a pessoa adotar, mas para ser adotado. Para ser adotado. Para ser adotado, pelo estatuto, é até 18 anos. 18 anos. 18 anos, né? Porque enquanto ele é menor. Agora, se ele for com uma idade superior a 18 anos, ele já vai ser adotado nos moldes da lei civil. Aí já é um pouco diferente. E é muito raro de acontecer. Né? Eu queria tanto que um dos Rockefellers me adotasse com 60 e tantos anos. Eu estou, então, fora, né? Não dá. Quer dizer, então, a pessoa, por exemplo, que quiser... Vamos supor que quiser fazer justiça a uma pessoa que considerou como filho e já tenha 30 anos, um caso hipotético, né? Ela assim, poderia teria impedimento legal para isso? Não tem não. Ela pode ser adotada também. Pode, né? Pode. E sem qualquer empecilho. O que eu estou falando. Estou demonstrado o vínculo afetivo. Inclusive é possível a adoção até depois de morrer. A pessoa adotar até depois de morrer, desde que é iniciado o estágio de convivência enquanto vivo, né? Então, assim, há uma série de nuances, né, que precisam ser observadas, mas não empecilho
a adoção de maior de 18 anos, certo? Porque eu digo às vezes no caso raro. de uma pessoa que queira fazer uma justiça sob o ponto de vista de herança. Eu gosto tanto dessa pessoa, desse adulto, que coisa é que adotar para poder... Porque se adota, torna-se filho, né? Tem direito à herança, não tem? Tem. Várias decisões. Eu já tive a oportunidade de ler várias decisões de tribunais superiores em que essa questão foi levada, né? Os filhos biológicos questionando aquela adoção realizada, ao argumento de que, vários argumentos, ao argumento de que não havia o vínculo sócio-afetivo, ao argumento de que a pessoa que adotou já se encontrava acometida pela senilidade. Então eu já vi todas as cores de argumento, certo? Mas o fato adotou, hoje não tem diferença nenhuma, a filho biológico ou filho adotivo. É isso que eu ia perguntar. Herda dos mesmos homens. Não, é até proibido utilizar expressão diferenciadora de um para com o outro. É interessante, né? Então é filho para todos os efeitos legais. Essa pergunta não veio aqui, mas eu tenho muitas pessoas mandaram pela internet uma série de perguntas que acabaram não chegando aqui. Doutora Maria de Socorro, sob o ponto de vista da família que adotou, né? Vamos supor, a pessoa vai lá, adota um bebê, vamos dizer, que é o sonho de muitas famílias. Adotou aquele bebê, foi adotado. Aí reza no registro que o pai e não fala dos pais biológicos, não é isso? Não. A prerrogativa de dizer que a criança foi adotada ou não é dos pais adotivos. É puramente dos pais adotivos. Não tem obrigação nenhuma. Nenhuma, por quê? O doutor Publius acabou de dizer, quando o juiz sentencia e concede adoção, ele manda lavrar um novo registro. O registro antigo é cancelado. Vai passar a contar como pais e avós aqueles que estão adotando. E é proibido ter qualquer menção. Mas, no entanto, é bom que se esclareça, Rosival, que aquele novo registro que é feito e cancelado, ele fica nos arquivos, sob sigilo. Quando aquele jovem que foi adotado, ele completar 18 anos, ele tem pleno direito, se ele desconfia, ou enfim, de ir lá e exigir que ele veja o inteiro teor. Dali ele vai ver qual o processo que foi, e quem era sua mãe, como que se deu, e ele terá direito, após os 18 anos, a ter acesso a todo o histórico da sua adoção. Mas apenas ele? Só ele. Só o diretamente interessado? Só ele que tem direito, né? Porque ele é a única pessoa que é resguardado de legitimidade para abrir aqueles documentos. Quantos minutos aí, Raulino? Mas é ótimo, que ainda dá tempo, doutor Publius, que eu não me lembro quando, mas não foi no passado recente. Eu vi um caso no Fantástico, não sei aonde, falando de famílias que adotaram, e depois de 5, quando a criança tinha 7 anos, veio a família e queria reverter a adoção. Eu achei aquilo tão, assim, fora do propósito. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. A adoção é irreversível. A adoção não pode ser desfeita. Ela vem de uma decisão judicial após o prévio da instituição do poder familiar ou por consentimento dos pais, ou responsável dos pais, no caso, né? Agora, se deferiu-se a adoção, fez o que a doutora Maria do Socorro falou, lavrou o registro civil com o nome dos pais biológicos, acabou a história, certo? Não pode vir um avô depois falar, não, eu não queria, alguém da família, não pode. O senhor se lembra desse caso? Eu lembro de um caso semelhante em que houve a adoção até por um casal homoafetivo, né? Houve essa adoção e os pais biológicos posteriormente pugnaram pelo retorno dessa criança para com eles em função do preconceito gerado, porque não concordavam com a adoção pelo casal, né? Mas não deu, não teve sucesso. Não é motivo. Não, mesmo porque no processo de adoção é garantido contraditório, a ampla defesa. Razão porque muitas vezes o processo demora. Aquele pai é citado, se ele não for encontrado, aquela mãe ela é citada por edital, é nomeado defensor para que haja o contraditório, há oitiva de testemunhas. Então o processo de adoção não é simplesmente a decisão feita do juiz. No espirro do improviso, né? Não, e aí uma vez que essa adoção fez,
faz muito senso que isso seja irreversível, porque seria um trauma muito grande para uma criança. Vamos supor, a criança está lá com 5, 6 anos de idade, de repente ela tem que voltar para... Eu posso contar rapidinho um caso? Eu tive em Aparecida... Nós temos 1 minuto e meio, só para a senhora saber. Tá. Em Aparecida, uma senhora que trabalhava como doméstica em uma casa, ela ficou grávida e deu a criança para o casal. O casal não tinha filhos, só que ela continuou a trabalhar na casa e nunca identificou-se como mãe. Ele era babá ou ele era auxiliar. E o casal sofreu, quando essa criança tinha 11 anos, sofreu um acidente e morreu. O casal morreu. E aí, ela falou, e agora? Retorna o vínculo? Não, ela teve que requerer a adoção da criança. Mesmo. Ela era a mãe natural. Mas teve que requerer a adoção. Foi muito bem explicitado. Olha, eu quero agradecer imensamente a doutora Maria Socorro. Muito obrigado. A senhora, muito simpática, esteve lá no rádio. Este programa está à sua disposição quando for necessário para divulgar coisas positivas para a sociedade. Doutor Públio Lentulus Rocha também. Eu tive esse raro prazer de conhecê-lo. Já conhecia sua reputação também. A doutora Maria de Socorro, colegas dela me ligaram falando que iria ver o programa hoje devido a esse vínculo de amizade. E também digo que este programa, como sempre, está à disposição do Ministério Público, dos juízes, do Judiciário e outros setores da sociedade, porque eu entendo que a função de uma emissora de TV que pertence ao contribuinte é justamente fazer programas que sejam importantes para o contribuinte. E o que vocês trouxeram hoje aqui são informações muito pertinentes e importantes para ajudar crianças e ajudar os pais também. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Avisando os telespectadores que no mês de junho eu vou estar viajando e o professor Tucano, que é muito qualificado como profissional, jornalista antigo também, vai ficar me substituindo. Então, no meu caso, até o final de junho, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102.